Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, nós queremos elevar a Deus o nosso hino de louvor e gratidão pelo dom da vida, pela criação que é colocada à nossa disposição para que possamos bem viver no dia de hoje. Para a voz do doador e do perdão, elevai os afetos do amor, tornai puro o profundo das almas, sede o nosso fiel Salvador. Para cá estrangeiros viemos, exilados da pátria querida, sois o porto e também sois o barco, conduzi-nos aos átrios da vida. É feliz quem tem sede de vós, fonte eterna de vida e verdade. São felizes os olhos do povo que se fixam em tal claridade. Grandiosa é, Senhor, vossa glória, na lembrança do vosso louvor, que os fiéis comemoram na terra, elevando-se a vós pelo amor. Este amor concedei-nos, ó Pai, e vós, Filho do Pai, sumo bem, com o Espírito Santo reinando, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira parte do Evangelho, que fala sobre quem é Jesus, trata das respostas dadas pelas pessoas comuns, que dizem que Jesus era visto como um homem convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão de falar em nome de Deus. Um homem atento aos sofrimentos dos outros, que sonhou com um mundo diferente. Alguns veem em Jesus um admirável condutor de massas, que acendeu a esperança nos corações das multidões carentes. Outros ainda o viram como um revolucionário. Mas as respostas não vão além disso. Jesus é visto apenas como um homem bom, justo, generoso, que escutou os apelos de Deus e que se esforçou por ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros homens antes dele. Isso significa que os homens não entenderam quem é Jesus, nem a profundidade do seu mistério como Messias, pois viram Jesus como um homem excepcional, que marcou a história e deixou o seu legado. Já a resposta dos discípulos acerca de Jesus vai muito além das pessoas comuns. Pedro, porta-voz da comunidade dos discípulos, afirma que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, o Messias. Dizer que Jesus é o Cristo, o Messias, significa dizer que ele é o ungido de Deus, aquele que veio para libertar a humanidade do pecado e da morte, ou seja, é aquele que veio para trazer a salvação definitiva do ser humano. É aquele que veio tornar cada homem e cada mulher uma pessoa nova, capaz de caminhar ao encontro de Deus e de chegar à plena felicidade. Jesus é aquele que nos transforma, que nos renova e que nos encaminha para a vida eterna e verdadeira. Dizer que Jesus é o Filho de Deus significa reconhecer que ele é da mesma substância divina do Pai, que ele recebe vida de Deus Pai, que ele vive em total comunhão com Deus, que desenvolve com Deus uma relação de profunda intimidade e que Deus lhe confiou uma missão única para a salvação dos homens e mulheres. Significa reconhecer a profunda unidade, intimidade entre Jesus e o Pai, e que Jesus conhece e realiza a vontade do Pai no meio da humanidade. Nós e os discípulos somos convidados a entender dessa forma o mistério de Jesus. Jesus chama Pedro de Satanás porque ele não queria que Jesus passasse pela paixão e morte de cruz. Pedro queria um Messias triunfalista, queria que Jesus não passasse pelo sofrimento. Jesus chama a atenção de Pedro e pede que ele comece a olhar os sofrimentos com os olhos de Deus, ou seja, um sofrimento que tem o poder de salvar pessoas. Por isso Jesus diz: tu não pensas como Deus e sim como os homens. Marcos capítulo 8, versículo 33. Se Jesus não tivesse passado pela cruz, ele não teria salvo a humanidade. Ele não teria vencido a morte e o pecado através da ressurreição. Por isso São João vai dizer que o trono de Jesus é a cruz, ou seja, que Jesus reina e salva a partir da cruz. Jesus mesmo disse: quando eu for elevado à terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, versículo 32. Jesus nos atraiu a Ele quando foi elevado na cruz. E através da cruz tivemos todos os nossos pecados perdoados com a sua entrega na cruz. Satanás é o tentador. É aquele que fica nos atentando para não fazermos a vontade de Deus em nossa vida. É aquele que fica colocando dúvidas na missão e vocação que recebemos de Deus. Satanás é aquele que tenta nos convencer de que o mal é bom. É aquele que diz que tudo é permitido fazer. Como na oração do Pai Nosso, peçamos a Deus que nos livre do mal e não nos deixe cair na tentação de desobedecer a Deus e seus mandamentos. Peçamos a Deus que nos livre de sermos a boca de Satanás, que fica sugerindo às pessoas a se afastarem de Deus, da igreja, dos sacramentos e da palavra de Deus. Jesus faz a mesma pergunta para nós hoje: e vós, quem dizeis que eu sou? Para responder a esta pergunta, preciso interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa na minha existência, qual o significado que Cristo tem na minha vida, que atenção dou aos seus mandamentos, qual a importância que os seus ensinamentos assumem nas minhas decisões, no esforço que faço ou que não faço para o seguir. Por outro lado, o Evangelho nos pergunta: o que é a igreja para mim? É a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o lugar onde vivo a minha fé, que recebo os sacramentos e bênçãos como bens espirituais de Deus, lugar de viver a fraternidade e lugar que alcança a minha salvação. Procuremos seguir a Cristo, Filho de Deus vivo, e estejamos inseridos na sua igreja, corpo místico de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedindo ao Senhor que nos livre dos males, perigos, doenças e tentações que nos afastam da sua graça santificante e da sua salvação, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade, infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé, e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente pelos vossos passos, e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.